Fala turma, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula experimental. Nessa aula a gente vai falar sobre a solução de VDI da Microsoft que a gente tem dentro do Azure, que é o Azure Virtual Desktop. Lembrando, que esse é um dos conteúdos que é cobrado no exame AZ900. Então, para quem está se preparando, para quem quer tirar essa primeira certificação da Microsoft, o Azure Virtual Desktop é um dos conteúdos que é cobrado dentro desse exame. Então aqui nessa aula eu quero mostrar para vocês como funciona o Azure Virtual Desktop, a parte de configuração. E lembrando que nós teremos em breve, vai começar ali no dia 2 de setembro, dia 2 já do próximo mês, nós teremos ali o nosso treinamento preparatório para a certificação AZ900, Microsoft Azure Fundamentals. Então serão 4 sábados onde a gente iremos estar juntos, estudando todos os tópicos, vendo todos os recursos que é cobrado nesse exame. Então a minha meta, o meu objetivo com os alunos desse treinamento preparatório para AZ900 é preparar todos eles para que eles já passem logo de primeira e já dê esse primeiro passo para criar aí uma carreira bem sucedida dentro do Microsoft Azure. A gente liberou um valor promocional de primeiro lote, então os alunos vão ter acesso aos 4 sábados de treinamento, eles vão ter acesso à gravação dos 4 encontros com acesso vitalício para poder rever esse conteúdo sempre que precisar. Então tá aí essa oportunidade para você garantir a sua vaga nessa certificação, começar os seus estudos, se preparar e tirar essa primeira certificação e já dar o primeiro passo aí para uma carreira bem sucedida. Então aqui embaixo desse vídeo tem um link aqui com mais informações para você garantir a sua vaga nessa certificação. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Então dentro do Azure a gente tem um recurso que ele é bem interessante, que é o Azure Virtual Desktop, onde é a solução que a gente tem de VDI da Microsoft, só que dentro do Azure como serviço. Então, quando eu venho para o ambiente on-premise, eu preciso construir uma solução de VDI Microsoft, a gente precisa subir vários servidores, várias configurações, e a gente precisa manter tudo isso. Dentro do Azure, esse serviço, Azure Virtual Desktop, toda essa parte de infraestrutura, ela é gerenciada pela própria Microsoft, então eu não preciso me preocupar. Eu só preciso fazer as configurações e consumir esses recursos. Então, por exemplo, quando a gente tem um ambiente on-premises, a gente tem ali os componentes que fazem parte dessa solução de VDI. A gente tem o RDP, o Remote Desktop Gateway, a gente tem o Broker. Quando a gente vai aqui para o Azure Virtual Desktop, todas essas soluções, todos esses serviços, eles existem por trás, só que o gerenciamento é da própria Microsoft. Então isso é entregue como um serviço. Então isso facilita bastante a nossa administração, a utilização do recurso, porque são poucas configurações que eu preciso passar e eu não preciso ficar mantendo um monte de servidor aqui para o ambiente. Então isso é importante para o dia a dia. E também é importante lembrar ali para o exame AZ900 que isso é entregue como um serviço. Então, se eu vier aqui no meu search e digitar Azure Virtual Desktop, ele já me traz aqui. Eu clico aqui e aqui ele me dá um passo a passo que eu tenho que fazer, aqui as documentações e tudo. O primeiro passo é a gente criar esse pool de host. Então, esse pool de host ele vai ter um recurso, que é o que a gente chama de Session Host, que é o que vai hospedar tanto os desktops virtuais que eu vou entregar para os meus usuários ou as aplicações. Então, com esse serviço, a gente vai conseguir trabalhar com os dois cenários. Eu posso entregar um desktop virtual inteiro para o meu usuário, assim como eu posso entregar só uma aplicação específica também para o meu usuário. Então, são dois cenários que a gente consegue trabalhar aqui com o Azure Virtual Desktop. Então, eu vou clicar aqui para a gente criar o nosso host. Aqui eu vou criar aqui um Resource Group. Vou criar aqui, vou chamar RG-AVD, Azure Virtual Desktop. Aqui qual que vai ser o nome do meu pool? Então, vou colocar pool AVD. Aqui em qual região que eu vou criar?
Notem, né? Isso aqui é uma coisa que é interessante, principalmente para o dia a dia. Notem que eu ainda não tenho, né, esse recurso aqui na região do Brasil. Então, se eu colocar aqui Brasil, ainda não tem esse recurso. Então, se eu quero utilizar esse recurso, eu vou ter que utilizar aqui numa localização que é suportada. Então, vou deixar aqui nos Estados Unidos. Aqui, essa configuração de validação é uma configuração bem interessante que a gente tem dentro do Azure Virtual Desktop, onde eu posso criar um pool, e esse pool vai ser para validação de atualizações nas imagens dos meus desktops virtuais. Então, eu posso primeiro testar, fazer a validação dessas imagens dentro de um pool. Depois que essas imagens forem validadas, eu passo ela para um pool de produção. Tá? Aqui no nosso caso, eu vou deixar aqui como não. Aqui, se eu vou criar esse primeiro grupo de aplicação, se vai ser para desktop, né, onde eu entrego o desktop inteiro para o meu usuário, ou se vai ser o Remote App, que é quando eu quero entregar uma aplicação, mas isso aqui dá para a gente configurar posteriormente. Vou deixar aqui como desktop. Aqui qual o tipo de pool que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui esse pooled, né, que seria, eu tenho vários pools, eu vou balancear os meus usuários dentro desses pools. E aqui no balanceamento a gente tem duas formas de trabalhar, o breadth e o depth. Esse breadth, ele vai pegar as máquinas que eu tenho no meu pool, né, os meus session host, e ele vai balancear, jogar o usuário para um host, jogar o usuário para outro host. Então, ele vai balancear essas informações para o meu usuário. Já essa segunda opção, o depth, ele espera encher o pool, depois que encher o pool, ele começa a utilizar o segundo. Então, geralmente, o mais utilizado é o breadth. Então, lembrando, isso aqui é importante para o exame. E lembrando que a gente tem a nossa certificação preparatória também. Aqui a quantidade máxima de usuário por host. Vou colocar aqui, por exemplo, 8. Posso vir aqui para o próximo. Aqui, né, são as configurações das minhas máquinas virtuais aqui do Azure. Então, ele está perguntando se eu quero adicionar já aqui durante o assistente. Então, vou colocar aqui sim. Aqui eu vou escolher o meu Resource Group. Aqui o prefixo, né, qual o nome que ele vai montar as máquinas quando ele criar o pool. Então, vou colocar como AVD. Aqui a localização. Então, vou deixar lá nos Estados Unidos. Aqui Yes, Yes. Aqui as opções de disponibilidade. Então, eu posso trabalhar com a Availability Set, a Availability Zone, as configurações que a gente tem nas máquinas virtuais tradicionais do Azure. Então, vou deixar aqui a Availability Zone e vou usar o 1. Aqui, né, o tipo de segurança. Então, essas configurações aqui são configurações tradicionais, configurações que a gente utiliza durante a criação de máquina virtual dentro do Azure. Aqui, qual imagem que eu vou utilizar para o meu desktop virtual? Então, notem que ele já utiliza o Windows 10 e o Windows 11 com esse Multi-Session, né, que é a opção de vários usuários poderem acessar a mesma máquina com Windows 10 ou 11. E notem que aqui ele já tem a opção de entregar essa máquina virtual com as aplicações do 365 ou sem aplicação. Vou colocar aqui, por exemplo, para ele entregar uma máquina virtual para o usuário que já tem as aplicações do 365. Aqui o tamanho das máquinas, então qual vai ser o tamanho dessa máquina que ele vai entregar para os usuários. E aqui a quantidade de VMs. Então aqui, né, como é só lab, eu vou deixar aqui 2. O tipo do disco do sistema operacional, então se vai ser Premium, se vai ser Standard SSD, se vai ser o HDD. Então aqui está relacionado a performance, então se eu preciso de performance eu posso ir para um Premium SSD. Se eu não preciso de tanta performance, Standard SSD. Se ali é só um laboratório, se é só um teste que eu estou fazendo, eu posso utilizar aqui o HDD. Vamos deixar aqui o padrão. Aqui, se eu vou utilizar diagnóstico de boot, né, da minha máquina virtual, então aqui eu vou deixar desabilitado. Qual a rede que eu vou criar, em qual rede eu vou criar o meu pool. Então aqui eu já tenho uma rede aqui, cadê ela? Cadê? Aqui, VNet. Então essa aqui é a minha rede virtual onde eu vou hospedar o meu pool. Aqui a subnet. Aqui o NSG, se eu vou utilizar endereço IP público. Aqui a parte de autenticação, então os meus usuários para acessar, seja o desktop virtual, seja uma aplicação que está aqui no meu Azure Virtual Desktop, ele vai precisar se autenticar. E aqui as opções que a gente tem.
Eu posso fazer isso via Active Directory, se eu já tenho o meu Active Directory integrado com o Azure AD, o AD Connect sincronizando, ou eu posso utilizar puramente o Azure AD. Então, vou utilizar aqui o Azure AD. Aqui, se eu tenho o Intune no ambiente, e aqui o meu usuário administrador aqui dessas máquinas virtuais. Então, vou colocar aqui um usuário, uma senha. Ok, próximo. Aqui se eu já quero criar esse workspace, então o workspace ele vai ser um conjunto de grupos de aplicações que a gente consegue definir. Então consigo definir um grupo de aplicação do desktop para entregar o desktop para o usuário, ou um grupo com aplicações onde eu quero entregar só aplicações específicas. Então, entregar uma aplicação web da minha empresa, entregar um bloco de notas, um navegador, enfim. Então, tudo isso fica dentro do Workspace. Então, já vou colocar aqui como yes, vou criar aqui um novo e vai ser aqui o AVD-Workspace. Ok? Próximo, aqui se eu vou querer para esse pool habilitar aqui as configurações de diagnóstico, né? Quando a gente habilita, a gente pode enviar os logs do meu pool aqui para um Log Analytics, para um Storage Account ou para um Event Hub, tá? Aqui como é só lab eu vou deixar desabilitado. Aqui seriam as minhas tags, beleza? Eu vou aqui para o Review e Create, onde ele vai validar aqui as configurações para criar esse pool. Então passou em tudo, agora eu vou aqui para criação do meu pool aqui do Azure Virtual Desktop. Então esse processo aqui, ele demora aqui alguns minutinhos, então só vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Quando ele finalizar, a gente volta aqui para finalizar as configurações. Finalizou aqui, então pessoal, demorou aqui uns 15 minutinhos mais ou menos. Finalizou aqui o deploy do nosso recurso. Se eu clicar aqui para o recurso, ele vem aqui para o pool que a gente criou aqui. Então o pool tem duas máquinas, né, que foi o que a gente selecionou lá. E aqui a gente tem algumas configurações que a gente consegue fazer. Aqui nessa aula experimental, é claro que lá na nossa certificação a gente vai passar por algumas configurações, mas aqui nessa aula eu quero mostrar isso aqui para vocês. O Application Group, né, que ele criou como desktop, ou seja, aqui é o application que ele vai mostrar e liberar para o usuário consumir uma máquina virtual, um desktop virtual, mas eu posso vir aqui e adicionar aqui um pool para Remote App. Então posso Remote App e aqui eu posso adicionar quais aplicações que eu quero publicar para os meus usuários consumir. Então eu posso chegar aqui, ó, libera aqui o Microsoft Edge. Libera aqui o WordPad. Então aqui eu monto quais as aplicações que eu quero publicar para os meus usuários. Aqui, quais usuários que eu quero permitir acessar esses recursos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho esse Azure File Sync. Então, o usuário que vai poder acessar essas aplicações via VDI. Aqui, aquele workspace, né, que a gente criou. Então, posso selecionar ele aqui. A gente criou durante a criação do pool. Aqui, se eu vou habilitar diagnóstico, tudo, e eu posso criar agora esse pool, esse grupo de aplicação. Então, com essas configurações, dentro do minha infraestrutura aqui de Azure Virtual Desktop, eu tenho uma aplicação, um grupo de aplicação para entregar para os meus usuários o desktop inteiro. Então, quando ele clicar, vai abrir o desktop virtual dele inteiro. E a gente acabou de criar aqui também um grupo de aplicação de Remote App. Então, vai ter lá no portal do usuário somente essas aplicações que foram publicadas e, é claro, somente para aqueles usuários que a gente fez a autorização. Então, aqui a gente consegue atingir esses dois cenários, tanto publicar para o usuário desktop inteiro, quanto publicar ali
somente as aplicações propriamente ditas. Então, isso aqui é um recurso aí muito legal, é um recurso aqui muito interessante. Então, eu tenho um Remote App, lá eu tenho duas aplicações, está atribuída por um usuário, e eu tenho aqui a parte de desktop, que aqui eu posso entrar e também mostrar para quais usuários que eu quero liberar essas configurações. Aqui, né, tem no overview tem as configurações que a gente fez. Aqui em propriedade, né, se eu quiser, por exemplo, eu quero transformar esse pool em um pool de validação, eu posso mudar aqui para Yes. Aqui, os meus Session Host, né, são as minhas duas máquinas, né? Então, durante a criação do pool, a gente configurou aqui para duas máquinas, então a VD0 e a VD1 são as duas máquinas. E está pronto aqui o nosso host pool para a gente liberar para os usuários tanto acessar o desktop inteiro quanto aplicações que a gente definiu. Ok? Lembrando, né, que aqui tem bastante configurações ainda que a gente pode ir fazendo aqui dentro do host pool. São configurações importantes também de conhecer, mas essas configurações, como vai precisar de mais tempo, a gente vai ver com mais detalhes dentro do nosso treinamento ali para certificação AZ900. Então, esse treinamento ele vai ser 4 sábados, onde a gente vai ver todos os recursos que são cobrados por esse exame AZ900, esse exame do Microsoft Azure Fundamentos. Então, a gente vai ver todos os recursos que é cobrado nesse exame durante 4 dias. Os alunos vão ter acesso à gravação, então se não conseguir participar ali ao vivo, não tem problema, você vai ter acesso à gravação de todas as aulas para você poder rever sempre que vocês precisarem. E também dentro dessas gravações tem um campo para vocês poderem tirar também todas as dúvidas. Então ainda dá tempo de você garantir a sua vaga com o valor do primeiro lote, aproveitar enquanto estamos com valor promocional. Em breve a gente vai virar para o segundo lote e o valor aí desse treinamento vai aumentar, ok? Então tá aí a chance para você fazer parte desse grupo seleto que já vai começar a dar esse primeiro passo aí, essa primeira certificação, essa certificação de entrada, para que vocês possam aí começar a construir uma carreira de sucesso dentro de ambientes em cloud com Azure. Legal? Lembrando também, uma coisa que é importante, na última aula que a gente vai ter, eu também vou trazer para vocês simulados e a gente vai corrigir juntos esses simulados, para ajudar ainda mais você a se preparar. Então, a gente vai ver todo o conteúdo base do que o exame vai cobrar e no final a gente vai fazer essa validação de se você conseguir absorver todo o conteúdo nesses simulados, onde eu vou ali trazer algumas dicas, algumas recomendações também, com a meta de fazer você passar já na primeira tentativa para já conseguir essa credencial aí de Azure Fundamentos. Legal? Então aqui embaixo dessa aula tem todas as informações aqui para você garantir a sua vaga, todas as informações de como será o treinamento. Faz a sua inscrição e a gente se vê lá no dia 2 de setembro, que é quando a gente vai começar a nossa primeira aula, a primeira de 4 aulas, para você começar aí com tudo nessa carreira de Cloud com Azure. Legal? Então, faz aí a sua inscrição e a gente se vê lá no nosso treinamento. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso treinamento.